Muito bom dia, como é que vocês estão? Vocês conhecem, já ouviram falar de Abraão, né? Pois é, até mesmo alguém como Abraão pode fazer algo que não deveria fazer. Muitas vezes a desobediência, a gente termina colhendo certas coisas por não fazer exatamente aquilo que Deus nos manda fazer. E às vezes, quando nós estamos passando por alguma situação, aí nós falamos, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que tanta luta? Por que tanta dificuldade? Por que tanto sofrimento? Deus chega para Abraão e diz, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra distante, onde eu vou te abençoar. Aí Abraão, né, vai e de repente leva lá um agregado, né? Leva lá um sobrinho. E a Bíblia diz que aquele sobrinho lhe deu trabalho, né? Lhe deu trabalho porque eles estavam caminhando junto, foram caminhando junto pelas terras. Chegou um certo momento que eles começaram a ficar ricos, Abraão e Ló, né? E não dava mais para conviver, porque você sabe que não é fácil a convivência com parentes. Gente, é difícil. É muito difícil a convivência com parentes, né? Família até que você tolera, né? Que eu costumo, é muito certo dizer que família são aquelas pessoas que estão no seu convívio, né? Teus filhos, tua esposa, teu pai, tua mãe. Muitas vezes os filhos, os teus sobrinhos, pessoas um pouco mais distantes, eles nem te consideram. Sabia disso? A gente tem, né? Pessoas próximas. Eu, graças a Deus, eu dou graças a Deus porque eu tenho uns irmãos muito abençoados, né? Meus irmãos são bênção, né? Meu irmão nem se fala, mas não é todo mundo que tem essa felicidade. Mas eu quero te falar uma coisa aqui. Aí Abraão chegou para Ló e disse, olha, não dá mais para a gente viver junto. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Escolha errada de Abraão lá atrás. E Ló, né? Com os olhos grandes, muitas vezes tem a questão da ambição. Ele olha para as campinas verdejantes do Jordão e é ali que eu vou ficar. Ali tem água, é verdinho, dá para me criar os meus animais, dá para mim prosperar mais ainda. E Abraão ficou com o deserto. O deserto, gente. Pois é. E o tempo vai passando, né? Abraão vai lá para o seu deserto. E Ló vai para as campinas verdejantes de Jordão. Sabe qual é a grande diferença, gente? É que a bênção não está no lugar aonde você vai. Sabia disso? A bênção está dentro de você. Aonde você chegar, você é a bênção. Foi isso que aconteceu com Abraão. Abraão chega no deserto, tem nada, difícil. E ali ele arma sua tenda, começa a trabalhar. E Deus começa a trabalhar no local onde ele está, porque ele está ali. Ló estava lá, mas Deus não estava lá. Ló estava nas campinas verdejantes de Jordão, tudo bonitinho, mas Deus não estava lá. E Abraão começou a trabalhar, e Abraão começou a prosperar, começou a prosperar, começou a prosperar, que era a promessa de Deus. Era a promessa de Deus. Enquanto ele estava ali com Ló,
as coisas funcionavam não corretamente, desordenadamente. Porque não era promessa de Deus a convivência deles dois. Não era promessa de Deus. E Ló, o que acontece? Tem aquele problema lá da cidade de Sodoma e Gomorra, que ela torna-se um local pervertido, difícil. E por último ele tem que sair daquele lugar. A sua família passa por um atrito terrível. Sua mulher se transforma numa estátua, porque não queria se dobrar diante de Deus. E esse foi o fim de Ló. Então a gente precisa ter muito cuidado com a questão da ambição, com tudo. Entender que Deus, ele sabe todas as coisas, ele nos conhece, ele me conhece, conhece você. Ele sabe exatamente aonde você vai, aonde você está, o que você quer, quem você é. E seja você mesmo, não seja algo a mais do que não pode ser. Abraão se tornou um homem muito abençoado. O deserto se tornou em quê? Na terra prometida. Você entendeu? Até hoje aquele lugar onde Abraão colocou os pés é um local próspero. Até hoje, aqueles lugares lá, entendeu? Aonde Abraão caminhou, que era o deserto, que não tinha nada, que ninguém dava valor, é um lugar próspero. Porque a bênção estava em Abraão. A bênção estava dentro dele. Então você tem que ser a bênção onde você estiver. Às vezes tem pessoas que... Eu me lembro que eu estava pastoreando em Fortaleza alguns anos atrás, e uma senhora, uma membro da igreja, ela disse: pastor, vou vender a minha casa, já vendi não sei aonde, vou vender essa também. De minha irmã, o problema não é a casa. A senhora é a bênção desse lugar. Seja bênção aqui. Entendeu? Seja bênção aqui. Aonde você for, você é a bênção. Deus vai te abençoar, as coisas vão funcionar na tua vida. Deus vai te dar vitória. E aquela irmã, ela era uma empresária falida. Era uma empresária falida. Tinha perdido tudo, tinha separado, parece que o marido tinha levado, não sei, tá? Mas quando ela pôde perceber que ela era bênção, as coisas começaram a dar certo na vida dela. Então, aonde você estiver, você é a bênção. Deus vai preparar tudo para você, as coisas vão funcionar na tua vida. Mas você precisa crer, você precisa acreditar, precisa confiar no poder de Deus, né? Então eu quero nessa manhã te dizer que se você abrir o coração para Deus e você for fiel a Ele, Ele sempre será fiel para te abençoar, para te dar vitória. Eu quero que você me ajude a fazer com que essas palavras, essas mensagens cheguem mais distante. Não basta você simplesmente visualizar. É muito pouco. Você precisa visualizar, você precisa curtir. Daqui a pouco nós vamos lançar esse vídeo lá no YouTube. Vamos botar lá no Kawaii, tá? Para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus. A gente está num momento difícil da vida, difícil do nosso país está passando. Você não tem ideia o que o país está passando, o que vem por aí. Você não tem ideia, as pessoas não têm ideia, elas não estão pensando no que pode acontecer daqui por diante com tantos problemas, entendeu? Que o país pode passar com esses problemas de política. As pessoas não têm ideia, têm noção que tudo o que está acontecendo pode nos afetar. E a palavra de Deus precisa ser anunciada, precisa ser pregada, tá? Então divulga, fala para alguém, manda para alguém essa mensagem, pessoas que estão precisando de ouvir. Você tem gente que está precisando de ouvir a palavra de Deus. Eu vou orar por você. Deus Todo-Poderoso, abençoa grandemente todas as pessoas que estão nessa live, Senhor. Que a tua graça esteja na vida delas. As pessoas doentes que sejam curadas, que sejam abençoadas, meu Pai. Que a tua paz esteja na vida de todos, meu Pai.
Eu declaro que essa pessoa seja curada agora, que as doenças desapareçam, que os problemas sumam. Ó Deus, meu Pai, essa pessoa que sofre, Senhor, por passar por uma situação adversa, Deus, toca nesse coração, toca nessa vida, meu Pai, de uma forma toda especial. Eu abençoo essa vida e declaro que o Senhor esteja com ela, porque o Senhor é Deus. Que essas pessoas sejam alcançadas, Senhor, por Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Faça teu pedido de oração aí. Tá? A gente está orando. Quantas pessoas? Tem coisa melhor do que oração? Às vezes você está doente, precisando de alguém que ore por você. E eu estou me disponibilizando a fazer isso nesse horário. 5 horas da manhã, 5h10, eu estou todos os dias aqui falando de Jesus e orando por você. Que Deus abençoe. Tchau.